Sexta-feira com Bastidores da Bola, estamos chegando para mais uma edição, a terceira edição, e com algumas informações importantes. Vamos falar de Clube Esportivo Lajadense, porque hoje muita coisa aconteceu nos bastidores. Primeiro, a divulgação da data da divisão de acesso. A gente estava esperando, falamos ontem com a Federação Gaúcha de Futebol, não nos deram uma certeza de quando seria definido, mas hoje se definiu a data e a gente vai falar sobre isso também, né, Cotoco? Vai falar sobre isso e vai falar sobre uma notícia que pegou, acho que todo mundo de surpresa, né? Estamos desde segunda-feira, na primeira edição do Bastidores da Bola, falando do treinador do Grêmio, que seria Pedro Caixinha. Hoje já veio a informação que essa negociação esfriou, né? Teve uma reviravolta no caso. O Grêmio esperava anunciar ele no final do dia de hoje. Ontem anunciou o preparador físico Rogerinho Dias, né? E agora teve essa reviravolta. Algumas cláusulas que o Grêmio entende que foi exagerada por parte do treinador de última hora. O técnico também não gostou um pouco dos movimentos feitos pelo Grêmio e o técnico teria encerrado as negociações. O Grêmio afirma que não e que o negócio ainda está em andamento. Que reviravolta. Que nome, hein, Felipinho? Primeiramente, parabéns pelo nome de Bastidores da Bola. O Bastidores está em tudo, cara. Tem também futebol amador, tem jogador aí com propostas gigantescas para os clubes em 2025. Então tem muita coisa boa no o apanhado, né, do Bastidores da Bola nessa sexta-feira. E teve uma notícia que nós prometemos hoje e a gente vai dar em primeira mão aqui. Teve reunião entre o presidente Marcão, o vice Everton Giovanella e o técnico Serginho. Nessa reunião, aconteceu o acerto? Ainda não, mas ele vai ser concretizado e pode ser na segunda-feira o sim do comandante. A gente vai falar um pouco mais sobre essa reunião e os bastidores do que aconteceu na tarde de hoje, lá na sala do presidente do Lajadense. E, Felipinho, falando também já em Lajadense, saiu a data de divisão de acesso, né? Teve uma polêmica muito grande, né, em relação ao período que os jogos iriam acontecer, mas acabou ficando muito tarde por parte da federação uma definição, tanto é que em anos anteriores a gente tinha a competição começando em março, final de abril, e dessa vez ficou completamente diferente. Os clubes, eles gostariam que a competição acontecesse no segundo semestre, a grande maioria dos clubes. Por quê? Porque tem a questão do inverno, e isso iria atrapalhar bastante, né? A gente viu que esse ano sofreu demais os times na divisão de acesso. E aí a gente tem então a definição. O Gauchão A2, né, a divisão de acesso, inicia no dia 17 de maio. Ou seja, piorou a situação, porque os jogos só vão acontecer no inverno agora. É de maio a agosto. Então, parabéns à Federação Gaúcha de Futebol, que atrasou, não entendo até agora o porquê, porque em alguns momentos você tem a caneta na mão e o presidente Luciano tinha que fazer isso com um pouco mais de rapidez, acabou comprometendo até mesmo o planejamento dos clubes. Mas, enfim, foi jogado um pouquinho mais à frente agora para dar tempo de contratar, de fazer todas as situações que são importantes para o fechamento. Eu já vou aproveitar que nós estamos no assunto divisão de acesso para dizer, então, sobre a reunião. O técnico Serginho esteve reunido com o Everton e também com o Marcão. Amanhã a gente vai ter um bate-papo com o Everton Giovanella para saber mais detalhes, mas o que a gente conseguiu coletar de informação, por mais que tenha sido um pouco dificultado por eles, ninguém nos atendia durante a tarde. Exclusivo, né? Mas a informação é essa. O técnico Serginho, ele tem proposta de outras equipes, a gente foi atrás, inclusive Futebol Convida, que trabalha com jogadores mais jovens. Existe sim essa tendência e esta possibilidade de ter, né, a equipe do Lajadense perder o Serginho exatamente por esse movimento. Mas o Serginho garante que não ouviu proposta de ninguém. No meio familiar, a gente tem informação de que ele colocou de que não treina outro time na divisão de acesso sem ser o Lajadense e problemas familiares. O Serginho, infelizmente, vive uma situação um pouco mais difícil pela saúde da sua esposa e ele não esconde que o objetivo é ficar próximo dela. O Bindé, muito provavelmente, será o seu auxiliar e o Serginho, o técnico do Lajadense. Mas a confirmação, o sim, deve acontecer na próxima semana, talvez já na segunda-feira. Teremos aí, então, uma comissão técnica de casa, né? Que a gente costuma dizer, o Serginho, já que é um cara extremamente conhecido aqui no Vale, Bindé também, por tudo que representa, por já ter jogado no Lajadense, estava no Guarani, né? Exatamente. Na época do regional estava treinando, jogando o regional pelo Estudiantes e treinando em paralelo e que foi o muito Guarani, bem. que foi muito bem. Então, 2025 se projeta um ano, digamos assim, de boas expectativas para o nosso futebol aqui do Vale, né? Tanto para a LAF quanto
Pro Lajadense, a gente sabe que tem um imbróglio aí do Lajadense, algumas coisas... A LAF, a gente já falou, vai ter uma vida um pouco mais fácil, né? Porque conseguiu aprovar projeto de lei. O Lajadense, pessoal, não vamos esconder aqui, a vida vai continuar difícil, tá? O Lajadense não vai passar da casa dos 40 mil reais aí de folha, que era assim nos anos anteriores, não será diferente agora. O pouco apoio das empresas, essa é a grande verdade. Enfim, a gente sabe, cada um investe aonde pensa que pode ter um lucro, algo nesse sentido, mas o Lajadense, nesse momento, tem muita dificuldade em fechar parceiros. E, por isso, os técnicos Serginho já ouviu da direção, muito provavelmente, que vai ser, de novo, limitado e vai depender muito da qualidade do Serginho, mais uma vez. E aí vai, agora só para finalizar, vai a questão da data, né, Felipinho? São 21 datas no inverno, que praticamente dessas 21 datas, a grande maioria vai ser com chuva, que já dificulta ainda mais a questão futebolística. A gente sabe, vocês fizeram algumas transmissões da divisão, tem campos que é praticamente sem condições de jogar com um tempo normal, né? Com um sol. E aí teve jogo transferido esse ano, Lajadense Passo Fundo, né? Foi jogado um dia à frente. Então já dificulta. O elenco já vai ser enxuto. Com toda a questão de clima, de tempo, vai ser uma batalha, não vai ser fácil. Mas, né? Enfim, Lajadense é isso. Muito provavelmente, na semana que vem, a gente vai ter o sim do técnico Serginho para continuar no comando do Lajadense. Sobre o Grêmio, rapidamente, né, vamos falar sobre essa situação, onde a coisa estava sendo concretizada, o Grêmio estava com o anúncio praticamente pronto, a assessoria de imprensa lá e o setor de comunicação já montando a estrutura do anúncio. De repente, tudo andou para trás, algumas cláusulas entraram no meio do caminho e o Grêmio, neste momento, ficou numa situação difícil, porque ele praticamente tinha descartado qualquer tipo de outro movimento, tinha os dirigentes a certeza do acerto com o treinador, o Grêmio parece que não foi muito a fundo dentro daquilo que era inicialmente projetado e o técnico acabou pedindo demais no momento da assinatura de contrato. Então, nesse momento, fica em stand-by aí essa situação complicada. O Grêmio garante que a negociação continua, mas, de acordo com a parte que cuida da carreira do português, andou para trás e não sei se vai ter a possibilidade de fechar com o Grêmio. Na quarta-feira a gente havíamos gravado e já dito que possivelmente até a sexta o Grêmio iria oficializar, né? Então a vinda do Caixinha, e aí acontece todo esse alvoroço, todo esse burburinho de vem, não vem. Eu acho que, acima de tudo, a camisa do Grêmio ela é muito pesada, né, Felipinho? Aqui é um dos maiores clubes do Brasil, enfim. E é uma situação muito complicada para os torcedores estarem passando por isso, a direção, enfim. Agora o Grêmio está no nosso sinuca de bico, cara. O Grêmio está encurralado e depende do Caixinha, porque ele exigiu uma casa, porque não tem outro, só tem ele. O Grêmio vai ter que abrir mão de algumas coisas aí, vai ter que dar um pouco a mais para o português, até porque gastava bastante com o Renato, então pode gastar um pouco mais também com o Caixinha. O Grêmio precisa resolver isso o mais rápido possível. E para finalizar os nossos bastidores, futebol amador, né? O tão amado futebol amador no Vale, como já vínhamos falando durante a semana. Na terça-feira teve a premiação lá em Teutônio no Gaúcho, clube esse que vai entrar, né, no regional, no intermunicipal, e já bateu o martelo para o regional. Então é mais um grande clube que já foi tricampeão, né, de futebol regional, que volta para os gramados do futebol amador com uma sede linda, um campo que é um tapete, e já tem transações, né? O mercado da bola do futebol amador já está num burburinho. 4 jogadores que foram campeões do Regional 2024 já têm propostas, inclusive do Gaúcho, né? Para jogar um intermunicipal. Já... Só proposta ou praticamente acertado? Eu, assim, de bastidor que eu sei, já está caneteado. Já foi carimbado, já estão acertados esses 4 jogadores, né? Um deles foi goleador do campeonato regional. Goleador do campeonato. Um deles jogou Champions League. E aí? O que tu me diz? Agora ficou fácil. Agora ficou fácil. Esse mesmo, que eu acho que a gente pode falar o nome, porque claro. Querido, sempre nos A gente vai falar nome, exatamente. Né? Felipe Gedós, que foi uma das peças-chaves desse título do Juventude de Guaporé, né, Felipinho? Só que tem um detalhe, né? Tem um detalhe. Se ele voltar ao futebol profissional, isso aí a gente não esconde ninguém, porque ele falou pra gente, né? Inclusive, na última terça-feira, no encerramento, a gente não tinha ainda a proposta do clube. O Cotoco já foi atrás, já descobriu qual é o clube que está interessado no futebol profissional pelo Felipe Gedós,
que é um jogador que se destacou, foi o goleador do Campeonato Regional Sertel Sicredi Aslivata 2024 e é o jogador mais procurado por praticamente todos os clubes aí que estão na disputa desses campeonatos do primeiro semestre e já para o Campeonato Regional também. A concorrência é muito grande, mas pode ser um balde de água fria em todo mundo, porque o futebol profissional pode tirar de novo o G2 dessa galera. Na terça-feira, lá na transmissão da premiação, ele falou para o microfone da Independente Esportes que ele tinha optado por jogar o futebol amador esse ano, se reciclar, vir para cá para ficar perto da família. Então, são mais de 20 anos de carreira que ele tem, jogando fora, na Europa, Uruguai, enfim. Então, ele optou por vir para Lajeado. Assinou com o Juventude de Guaporé, porque tem familiares dele lá envolvidos, que ele é natural de Mussum, né? E fez um baita campeonato, assim, foi decisivo nas quartas, nas semis, na final. E então é um nome, foi um grande destaque para mim, o maior destaque do campeonato regional. Jogou Champions League, tem bola para ainda jogar profissional, é novo. E naquele dia ele falou conosco que, cara, pois é, eu tô com proposta e tal, e eu quero ficar na minha família, mas eu tenho propostas para voltar ao profissional. Hoje pela manhã falei com o G2 e ele me disse assim, cara, uma delas é Castanhal de Belém do Pará para jogar o estadual. Ele já jogou no Paysandu, né? Paysandu, lá em Belém. Então, uma das propostas do Felipe G2 é o Castanhal lá de Belém, né, para jogar o profissional. Tem mais outras propostas que ele ainda não me abriu porque está em negociação. Tem mais o futebol amador, que eu sei que ele tem proposta de Carlos Barbosa, de Santa Cruz, de, enfim, Alto da Serra, Teutônia. O mercado da bola pro G2 está fervendo. Bombando. Então, essa é uma das, talvez, surpresas do próximo ano. Na minha opinião, seria se Felipe G2 não jogasse o regional, né, o futebol amador, para voltar, mesmo que ele tenha bola, né, para jogar o profissional. Então, um dos clubes profissionais é o Castanhal de Belém do Pará para jogar o estadual. Felipe G2 está sendo avaliado, está sendo sondado para jogar o estadual lá de Maranhão. Para fechar então, rapaziada, os bastidores da bola, os assuntos de hoje, né? Técnico do Grêmio, o Caixinha, que a gente imaginou que seria anunciado hoje, retrocedeu. Vamos aguardar como vai ser este final de semana para saber se o Grêmio consegue reatar de novo essa relação com o Caixinha e fechar com ele. Felipe G2, jogador mais procurado neste momento pelas equipes aqui da nossa região para jogar o futebol amador, pode parar no futebol profissional e o lajadense deve confirmar o seu técnico na próxima semana e o técnico deve ser Serginho Almeida, o Serginho, nosso querido Serginho, que deve confirmar, será o comandante do lajadense. Mais um Bastidores da Bola, segunda-feira tem mais. Obrigado pelo carinho, tamo junto, aquele abraço. Valeu, tchau.